Boa noite, igreja. Podem se assentar por um instante? Sempre é um prazer imenso poder estar aqui. Já fazia um bom tempo que não vinha por aqui, estava com saudade de estar aqui com a igreja, com os irmãos, rever os amigos. Eu sempre digo que este foi o berço que me embalou e sou eternamente agradecido. O tempo que os mais antigos tinham que ouvir a gente naquela período de treinamento e cultos longos, com tantas repetições, não é, irmã Vânia, irmão Wilson, irmã Eunice? E era um cansaço, né? Quando parecia que ia terminar, recomeçava. Mas aqui estamos já, uma história que se seguiu por mais de 30 anos, mais de 40 já, desde que aconteceu a nossa conversão ali no município de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, na Vila Bender, e nos conhecemos com o pastor Febrônio, e o senhor era tão jovem, né? Era. Era. Tudo passou, já se cruzaram tantos anos, filhos vieram ao mundo, hoje já sou avô, vai completar agora em novembro o 10º neto. É a velocidade dos anos e é a nossa cruzada por aqui. Mas a coisa mais maravilhosa que pôde acontecer na nossa vida foi conhecer a mensagem, ter a felicidade para aceitar, conhecer o pastor Febrônio. Para nós foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Serei eternamente agradecido por Deus me ter colocado no ministério do pastor Febrônio, não menosprezando ninguém, mas é uma figura que sempre manteve o bom exemplo. Então, é uma jornada junto, não é, pastor Febrônio? Conheci o irmão Daniel chorando no banco da frente. Tudo passou, né, tão rápido. O irmão Getúlio não era tão careca. Mas o importante é que construímos uma história. Talvez estamos já chegando no final dela. Mas conseguimos deixar para gerações novas verdadeiros e bons exemplos, que nossos filhos podem se espelhar, sem dificuldade, sem medo de estar em algum caminho errado. Na minha vida, tenho procurado guardar o meu testemunho, porque isto é o que realmente vai beneficiar nossa geração nova, meus netos, meus filhos, poder olhar no rastro da gente e dizer: o vovô acertou, eu também vou acertar. Meu pai acertou, eu também vou acertar. Nunca perdi o entusiasmo, igreja, até o dia de hoje, desde que nasci nesse evangelho. E creio que até aqui o Senhor nos tem abençoado. Há tanta história bonita que já construímos, né? Juntos. Cada um tem sua história. Algumas coisas não foram boas para, quem sabe, muitos ou alguns, que você pode até se envergonhar hoje, mas seria ruim se não se envergonhasse.
mas se envergonha de determinadas atitudes que teve que não foram boas, se consegue sentir vergonha, isso é positivo. Isso mostra que você nunca mais vai querer repetir aquilo. Que Deus possa seguir conosco, né? E a gente poder seguir com Ele. Nós viemos de mais uma excelente reunião, muito boa a nossa reunião com os ministros na cidade de Registro, Estado de São Paulo. Deus abençoou muito a condução através do pastor Abner. Ele já está velhinho, já está com 72 anos. Eu acho que se houve um negativo, o único negativo foi a reunião no ginásio. O ginásio é muito ruim para reuniões, isso depõe contra a gente, estraga a reunião. Mas a aglomeração de povo sempre é tantos que às vezes não se tem um lugar, não sei, ginásio, isso foi muito ruim. Mas o conteúdo, o que estivemos lembrando, o aprendizado, foi muito bom. Tanto nas reuniões com os ministros, como também nas reuniões com o público, as pregações maravilhosas, cheias de conteúdo rico de instruções. Se vocês acompanharam e puderam, aqueles que puderam estar lá, outros não, acredito que puderam ser muito abençoados. Então, Deus tem sido bondoso para conosco. Eu estou ali em Santa Maria já por 26 anos e trabalhamos bastante. Eu conto com um povo também ali, cerca talvez de umas 250 pessoas, entre Santa Maria e a região. Não é um vultoso número de gente. Mas, como dizia o pastor Alcino, saudoso pastor Alcino, irmão Febrônio, a nível de mensagem, é um grande povo. Podia ser um grupinho pequeno, mas a nível de mensagem, quer dizer que é muito difícil seguir a mensagem. E não é para qualquer pessoa seguir a mensagem. Então é isso. Que Deus continue nos abençoando. E repito, é um prazer poder estar aqui na igreja com vocês. Nós vamos ter uma pequena palestra, hoje é culto de quarta-feira, e vamos ficar em pé, nossa leitura no livro de São Marcos. Vou tentar ministrar para vocês alguma coisa que já ministrei para nossa igreja de Santa Maria, e creio que poderá fazer-nos recordar que um dos trabalhos de Deus, um dos trabalhos do Espírito Santo, justamente é fazer-nos lembrar. Entre outras coisas, está escrito isto, que o Espírito Santo nos faria lembrar aquelas coisas que nós já aprendemos. E não tem como não saber isto que vou palestrar com os ministros por quem vocês são assistidos o tempo todo. Então, no livro de Marcos, o capítulo 5, está o relato sobre o endemoniado de Gadara. Envio minha saudação também a todos que acompanham pela internet. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Afonso Hidalgo. E batizado pelo pastor Febrônio, ordenado pelo pastor Febrônio, embalado por essa igreja. Me criei aqui ministerialmente,
também me tornei adulto, humanamente falando, aqui, naqueles anos. Casei aqui também, apresentei minhas crianças. Oh, coisa boa esse berço, né? Está escrito, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe correu e o adorou. E adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Queridíssimo Pai Celestial, como é bom poder estarmos em Tua presença. E hoje é um culto de oração, é o culto de quarta-feira. E a gente pode, através da Tua força, nos congregar perante o Senhor no meio da semana. Queremos aqui juntos representar todos quantos não puderam estar no dia de hoje, por causa de suas funções, seus trabalhos, também seus problemas diversos. E há aqueles irmãos e irmãs que com certeza desejariam muito estar aqui, porém não puderam estar. Queremos poder juntos representá-los em Tua presença, para que Tua bênção também atinja a todos. Porque Tu nos ensinaste que aquilo que queremos para nós, devemos querer isso também para os demais. E é muito bom que possamos orar a Ti em favor de alguém, por nossos irmãos, todos quantos estão nessa batalha espiritual no dia de hoje.
Grande Deus, permita que Tua bênção nos refresque nossa alma, como um orvalho quando cai pela madrugada, e as flores ficam tão contentes que elas liberam os seus aromas, e tudo fica mais perfumado. Querido Deus, isto é o que desejamos de Tua presença, sermos umedecidos, a ponto de poder também exalarmos o nosso perfume, para fazer bem aos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu anunciei um pequeno tema. Vou falar um pouquinho sobre estratégia de Satanás. Acho que é algo que pode nos ajudar a gente poder lembrar, como nos ensinou o profeta, que Satanás, ele não é um inimigo fraco. E se não fosse por Deus, ninguém no mundo seria párreo, estar à altura para lutar com Satanás. Mas nós somos pessoas que Deus se agraciou, enfim, e nós temos gozado dos favores de Deus. Esses favores, eles se distinguem no âmbito de todo o planejamento espiritual, toda a ordem divina a nosso favor, que se distribui na forma de ensinamento, na forma de oração. Deus tem formas para levarmos aquela condição de Satanás poder ficar debaixo da planta dos nossos pés. Não é a nossa valentia em si, mas é a valentia daquele que zela por nós, que é Deus. Então, as instruções, o ensino da palavra, desmonta aquilo que Satanás intenta contra nós. Nós tivemos a felicidade de conhecer a mensagem do profeta da nossa era, coisa que milhões e milhões de pessoas no mundo, talvez muito mais de milhões, não têm esse bem, essa coisa maravilhosa que é a mensagem. E nós somos o único povo que temos essa regalia e que temos as instruções para vencer a Satanás. E não há coisa que mais necessitamos do que vencê-lo. Nosso profeta nos admoestou dizendo: a igreja deve saber que não estamos em um piquenique, mas que estamos em um campo de batalha. Todos os dias é a mesma coisa. Um piquenique é um lugar onde se vai para se entreter, se divertir. Porém, a igreja não está em um piquenique. Nós temos uma luta. Eu preguei outro dia. Nós temos uma luta. E aqui está uma luta. Vencer ao diabo. Na mensagem Perguntas e Respostas, pregada em 1959, essa não tem a identificação por número, como há outras, que ele teve cultos de pergunta e resposta, e
Pergunta 1, mensagem 1, 2, 3, 4, assim por diante. E esta aqui não recebeu essa nomenclatura, mas é de 23 de dezembro de 1959, e ele pregava também numa quarta-feira. Deu essa oportunidade das perguntas e nosso profeta passou a responder. Então, há alguns exemplos aqui de ações de Satanás, há maneiras que Satanás age, que nosso profeta nos mostra. Então, que podemos identificar algumas de suas estratégias. Agora, o que é uma estratégia? O dicionário diz que é a arte de coordenar as ações das forças, ou a maneira para alcançar um objetivo. O que diz a palavra sobre a palavra estratégia. Então, existe a estratégia de Deus também. Aprendemos sobre o campo de evangelismo, e uma das formas que o irmão Febrônio sempre nos instruía, fizemos muito no nosso tempo aqui, sobre o evangelismo pessoal. Interessante que eu gostava do evangelismo nas praças, com alto-falante e tal, mas o irmão Febrônio sempre estava me buzinando para o evangelismo pessoal. E isto realmente é uma estratégia que é muito hábil, é muito boa, porque no evangelismo pessoal a gente tem a oportunidade não apenas de falar, mas também de ouvir a pessoa e tal. Isso é uma boa estratégia para ganhar almas. Enfim, mas vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de Satanás, que é a maneira que ele faz, a forma como ele age para alcançar seus objetivos. E dentro também de suas muitas formas de agir, está a subtileza. Acho que há muitos anos, quando aceitei a mensagem, os irmãos que vieram da Assembleia de Deus haverão de lembrar que o Mateusiense, ele tinha uma canção sobre que Satanás usava sapatinho de algodão, não é? Quantos lembram dessa canção? Mas qual que era a expressão? O que é que ele estava querendo dizer? Que ele chegava com certo cuidado. Isso se vê retratado dentro da primeira era, na era de Éfeso, disfarçado ali na cor branca. Por que ele não foi no cavalo vermelho, ou no preto, ou no amarelo? Ele iniciou no cavalo branco. Mas ele não iniciou só por iniciar. Havia um objetivo a ser atingido, e aquilo fez parte do seu plano para atingir a sua meta. Como, por exemplo, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, nós vemos outro modelo. Ele não poderia chegar e dizer para Eva: olha, eu sou o diabo, estou aqui para lhe enganar e tal. Ele não seria tão trouxa, não é? E ele não poderia desmerecer tanto a palavra de Deus também. Então ele precisou ter uma certa subtileza. E vamos entender que ele nunca mudou essa estratégia. E se há alguém prudente, é ele, irmãos. Jesus chegou a dizer que ele é prudente, ele é muito esperto em sua prudência, muito astuto. Então ele precisou chegar com muita cautela e dizer o que é mesmo que Deus disse. E Eva disse: olha, disse isso, isso e aquilo.
o dia que nós tocar dessa árvore, vamos morrer. Ele só teve o trabalho de acrescentar uma palavrinha que no nosso idioma contém 3 letrinhas. Apenas 3 letrinhas. Não. Não morrerás. E aquela foi a estratégia, de certo modo, ele atingiu seu objetivo. Ele conseguiu fazer tamanho estrago, que Deus, nosso Senhor, precisou agir rapidamente. E o próprio Deus matou aqueles animais, e envolveu Adão e Eva em peles, mesmo que tivesse que expulsá-los do paraíso, até que chegasse o dia de trazê-los de volta, como fez. Mas a morte daqueles animais não foi apenas para construir ali uma veste para eles, cobrir a nudez, mas era a iniciação do trabalho de redenção. E esse trabalho foi efetivo completamente quando esse grande Deus, então, se fez carne, pôde derramar sangue, pôde morrer por nós. Então, nós vamos ver que o cavaleiro do cavalo branco era Satanás. Mas com certo cuidado, para que pudesse ganhar a atenção da igreja primitiva, construir seu plano no seio da igreja primitiva. E aquilo não foi do dia para a noite. Ele precisou ter paciência. Faz parte também do seu currículo ter paciência. Mas o certo é que ele conseguiu seu plano, se meteu no meio deles, dos irmãos da igreja primitiva, conquistou os leigos, formou classe, dividiu. Isso culminou depois da sua coroação na pessoa do Papa no Vaticano, não é? No 3º século. Então, ao tomar esta passagem nesta noite, o irmão Brana mencionou essa passagem ao responder a pergunta: onde estão agora, no dia de hoje, os espíritos que entraram nos porcos? Onde estão os espíritos que entraram naquela manada de porcos, naquele dia, que Jesus os expulsou do maníaco? Foi uma excelente pergunta que deu a chance para o irmão Brana nos falar sobre como agem os demônios. E como eu li aqui, este homem, este maníaco, era o coitado dessa pessoa. O irmão Brana disse que eles eram um excelente pai de família, tinha uma esposa, tinha filho, era um cidadão. Mas esses demônios, que eram quase 2.000, eles entraram ali, naquele homem. E deixaram a vida daquele homem totalmente transtornada. Família certamente arcando árduo sofrimento, porque quem não sofre quando vê alguém em situação de doença, às vezes irreversível, alguém em depressão? Meu Deus, como as familiares sofrem. E como não deveria estar no estado de completo sofrimento a família desse irmão, e que vinha sendo judiado por esses quase 2.000 demônios. Vocês vejam os termos que a Bíblia usa. Ele era um sujeito indomável, não se podia prender, simplesmente ele espedaçava as cadeias, as algemas. E diz o irmão Brana assim que a força de uma pessoa sob o efeito de demônios, ela aumenta muitas vezes, o tanto que um homem normal,
uma pessoa normal tem de força, aquilo é multiplicado sobre o efeito de demônios. E pode causar muito dano. Mas esse homem vinha numa perturbação diária, dia e noite, pelos montes, gritando, dentro dos cemitérios. A polícia o prendia, e o que se vê mais? Ele, com frequência, se cortava com pedras. E eu pensei, o diabo está sempre atrás de onde há machucadura. Machucar as pessoas. Vocês podem ver, ele gosta de lugares como cemitério, essas coisas, essas penumbras. Ele gosta de lugares sujos. Ele gosta de estar em ambientes que proporcionem poder exalar o seu mau cheiro, o seu fedor, através da bebida, através do álcool, através das drogas. Ele gosta muito de pegar um homem e, através daquele homem, espancar sua família, bater em sua esposa, espancar seus filhos, intrigar-se com os vizinhos. Muitas vezes ali está um homem trabalhador que cuida da sua família, fora do efeito do álcool. Quando se encontra no efeito do álcool, aquele homem se transtorna. Diz o irmão Branham, aí está um pouco daqueles espíritos que estavam nos porcos. E o diabo, ele adora machucar. Às vezes não machuca com um instrumento cortante, uma bala, uma faca, mas muitas vezes vive machucando com palavras ríspidas. E pode saber, igreja, isso sempre, em qualquer circunstância, será Satanás. Um cristão, ele pode até se irar, mas a Bíblia diz para o cristão, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Você irou, mas você não peque. Então nós nos controlamos, procuramos nos controlar. É muito bonito pensar nesse quadro. Nosso profeta diz, bem, irmão Pat, no melhor do meu conhecimento, agora, creio que estamos entrando em demonologia. Agora, a demonologia é uma grande coisa. Para a gente saber, demonologia, essa palavra significa estudo dos demônios. E quando o irmão Branham pregou a série sobre demonologia, o primeiro volume, ele falou sobre nós conhecer as estratégias do diabo. Como num ringue. E o irmão Branham falou do ringue porque, por um tempo na vida dele, eu acredito que ele lembrava disso, ele foi boxeador. E havia certas ações do oponente que o boxeador ele precisava conhecer e precisa conhecer. Os times de futebol estudam seus adversários. Então dizia o irmão Branham, o boxeador tem que conhecer seu oponente. Se ele bate com a direita, se ele bate com a esquerda. E como que é o seu nocaute fatal que leva ao objetivo? Você se inclina para a esquerda, você se inclina para a direita. Então, da mesma forma, precisamos conhecer como agem os demônios. Então, nesta mensagem, nosso profeta nos mostra algumas coisas. Ele citou o exemplo do maníaco em Oregon, que veio para apanhá-lo em plena reunião,
Vocês conhecem a história, ele acabou caindo sobre os pés do profeta. Aquele também era um bom homem, mas estava com alguns daqueles espíritos que outrora saíram dos porcos. Mas há uma coisa que eu gostaria muito de frisar para a igreja, o que nosso profeta menciona no parágrafo 36. Disse assim nosso profeta: o diabo deseja nos tomar para operar sob seu controle. Então o irmão Branham está falando de nós todos. Na mensagem Uma Libertação Total, há algo que nosso profeta diz ali sobre esse ponto. Por exemplo, quando nós paramos para reparar os erros um do outro, nos termos que conhecemos assim, falar mal, nós estamos emprestando aí nossa mente, nossas cordas vocais para Satanás. É uma maneira muito sutil. Na mensagem A Maior Batalha, ele diz isso, que o diabo deixa de ser perigoso se não tem quem possa usar. Então, precisamos saber dessas coisas para poder ir administrando nossas vidas. E aqui ele está dizendo isso: o diabo deseja nos tomar para operar sob o seu controle. Então, quando ele chega em sua forma branda, quando ele vem de uma forma sapatinho de algodão, lento, devagar, ele começa ali no assunto de uma coisinha miúda que pode o crente pensar, bem, isso aqui não deve ser pecado, isso aqui e tal. Se ele puder mantê-lo como um homem justo, olha bem, se ele puder nos manter apenas como uma pessoa justa, mas ser justo é correto. Mas vamos observar que nosso profeta está ensinando, e ele usou a palavra apenas, antes de colocar a palavra justa. Que o campo de abrangência para a vida de um cristão vai além de ser justo, ser uma pessoa correta. Amém? Então, se o diabo puder te mantê-lo como um homem justo, me manter como um homem justo, te manter como uma mulher justa, um homem bom, uma pessoa boa, e deixá-lo seguir adiante tentando ser bom assim, se ele puder segurá-lo desta forma até que essa pessoa morra, isso é exatamente o que ele deseja fazer. Então, noutras palavras, eu vou dizer assim. Então, já Satanás se sente bem, já atingiu o seu objetivo. Se ele puder apenas nos manter como pessoas boas, como pessoas justas, como pessoas servidoras, então é tudo o que ele deseja. Isso é exatamente o que ele deseja fazer. E daí o irmão Branham usa outro termo. Ele diz, ele te pegou. Dá para entender, igreja? Se ele puder nos manter como pessoas justas até a gente morrer, ele nos pegou. Ele já atingiu o objetivo. Se ele não pode nos aprofundar mais dentro de sua estratégia de sujar, de lamear, de perturbar, de estragar, se ele não puder nos pegar e nos levar para essas profundezas dele, até aqui já está muito bom, está de bom tamanho.
nos manter como uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa servidora, honesta. Ele te pegou. Porque não importa quão justo você seja, quão bom seja você, quanta moral você tenha, quão limpo, quão honesto você seja. A linguagem aqui na mensagem está usando o termo você. Mas eu poderia usar o termo nós. Porque isso abrange a todo mundo. O irmão Branham arremata esse parágrafo dizendo assim: Jesus disse isso. Você tem que ser nascido de novo. E foi a grande e primeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina do nascer de novo. O novo nascimento, a experiência do novo nascimento. E é claro que debaixo da experiência do novo nascimento, estão também essas coisas, a honestidade, boa pessoa, servidora, de moral e assim por diante. Mas entendamos que o que nosso profeta está ensinando, que a gente não chega no céu por ser honesto, por ser bom, por ser servidor. A gente chega no céu por nascer de novo. E isso é uma coisa pessoal de cada crente. Isso não se consegue explicar tanto. Nicodemos queria saber a miúde. E Jesus citou lá a comparação do vento. Sopra, o vento sopra. A gente não sabe de onde vem. Esse assunto de nascer de novo é uma experiência de cada um. Mas esses são os termos de Deus. Veja o que digo, amados irmãos. São os termos de Deus para chegarmos ao céu. Dá para ir mais um pouquinho, irmão Febrônio? No parágrafo 46, o irmão Branham volta à pergunta, e ele diz: os espíritos que saíram daquele homem, que o faziam atuar como um maníaco, vem? Fazem a mesma coisa hoje nas pessoas, entendem? São aqueles espíritos, milhares e milhares de vezes. O diabo entra com um pouquinho de ópio. O ópio é um anestésico, né? Ele chega com um pouquinho de anestésico. Quer dizer, ele chega assim de uma forma que dificilmente se percebe. É desta maneira quando eles pegam uma menina de escola, a primeira coisa que eles vão fazer é levá-la a fumar um cigarro. Entendem? Aquilo dá a ela o começo. E a próxima coisa que eles fazem, eles lhe darão um pouco mais forte. Então essa primeira coisa vai terminar em maconha, depois se torna um verdadeiro viciado em drogas. Então o auge, quando ele consegue ir ao auge, fazer daquela pessoa uma viciada completamente, o estado de loucura, a ponto de matar pai, matar mãe, para poder conseguir a droga, então isso é o auge, é o grande clímax que Satanás sempre almeja alcançar. Mas se não puder, se ele vê que as pessoas são um pouco espertas e não migrarão,
Para mais profundo, não experimentarão a maconha, não experimentarão a heroína, não experimentarão a cocaína, o crack e assim por diante. Ele já se contenta com a pessoa apenas ficar fumando um cigarro. Pergunta o irmão Brana, o que isso faz? Isso os leva à insanidade. Eles ficam loucos e o diabo toma conta. Isso vai no... Ele está citando uma linha aqui, a questão do hábito, o vício errado. Citando a questão das drogas. Mas isso vai no caminho da imoralidade, do adultério. São demônios que pegam as pessoas. E depois que aquele espírito entra, aquele espírito errado, é uma coisa dura para tirar. Espírito de sexo pervertido, essas coisas contra a pureza do cristão, são espíritos. Está ali através dos meios de instrução do pecado, da fornicação, da imoralidade, do mundo da podridão moral, sexual, e todo tipo de insanidade. Por exemplo, irmãos, um montão de milhões que nosso país foi roubado, através desses homens que roubaram. Eu pergunto, não eram todos eles homens ricos? Não eram já afortunados, muitos deles? E por que precisavam lesar a nação? Por que precisavam roubar tanto e vão poder comer isso tudo? Quantas pessoas hoje têm que ficar internadas nos corredores dos hospitais? E esta é uma das razões, porque milhões e bilhões e bilhões e bilhões foram desviados da nação. Esse partido que tensionava construir um império, na verdade, implantar o comunismo em toda a América Latina. Isso aí não estava só aqueles 2.000 demônios dos porcos, isso aí estava muito mais milhões de demônios, ungindo a pessoa para fazer essas coisas. Isso vai em toda ordem. Rebuliço no meio da igreja. Quantos rebuliços que acontecem, que traz dor de cabeça para as famílias, incomoda o pastor. E o que são esses rebuliços? É alguns daqueles espíritos que estavam nos porcos. Porque um verdadeiro cristão atenderá à recomendação do profeta. Não deixará fazer dano ao seu pastor. Está isso na mensagem ou não está? Cristo é o mistério de Deus revelado, a edição de Goiânia, a partir do parágrafo 35. Parágrafo 47. Então o diabo está por trás de fumar cigarro. Esta é a sua forma leve. E se ele perceber que você é muito esperto e que você captará isso, ele não deixará ir além dos cigarros. Mas ele vai fazer com que a pessoa fique dando desculpas, e mais desculpas, e mais desculpas, para não parar de fumar. Porque ele precisa que essa pessoa vá até a morte dessa maneira.
E como ele não pode ceifar as vidas, porque ele não é autorizado para ceifar as vidas a qualquer momento. É Deus que vai ter que dar o sinal. Então ele vai tratando de assegurar aqui e ali, tratando de assegurar até que essa pessoa possa morrer. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na mensagem. O profeta diz: vocês entendem? Desde que ele consiga te segurar ali, tempo suficiente, que ele possa tomar, que ele consiga acabar com toda a sua vida, porque ele sabe também que você não pode partir até que Deus diga que sim. No parágrafo 48, veja aqui uma coisa, eu vou então terminar a minha palestra com esse parágrafo. E aqui está uma coisa que o nosso profeta diz, que deve de nos fazer pensar muito. Porque às vezes há situações no meio do nosso povo, na vida da gente, que precisa ser dado atenção. Que muitas das vezes o diabo está por trás daquilo ali. A questão do ódio, por exemplo. O diabo, ele está atrás do ódio, porque o ódio é o contrário do amor. Então, aonde há o ódio, que está visivelmente identificado ali, o ódio, não precisa pensar que não é Satanás que está ali, porque é. Então, há certas situações na nossa vida que Satanás está desejando que fiquemos daquele jeito. E daí, ele vai tentar captar nossa atenção para não prestar atenção nos sermões. E os sermões passam a ficar costumeiros. E pode ser que hoje ele me enviou aqui justamente para falar isso, para lhe ajudar. Mas se o sermão passa a ficar costumeiro, é mais um culto, é mais um sermão, é mais um sermão. Pregou bonito o pastor hoje, é mais um sermão. E se ficar só dentro dessa ideia, é ruim. A gente precisa observar o que é que Deus está tratando conosco naquele sermão. Mas quando o diabo, ele está lutando para que estacionemos e que não evoluamos no desígnio do propósito de Deus, então ele vai fazer com que você não dê atenção. E aqui nesse parágrafo 48, diz assim nosso profeta: você ouvirá sermão após sermão, mensagem após mensagem, pancada após pancada, aviso e mais aviso sobre isso. Igual ao Titanic, ignorou. Não, eu sou o crentão, não há problema, eu vou cruzar por qualquer montanha de gelo. Mas não cruzou. Ignorou os avisos. Foi a embarcação que mais rápido afundou. Então você ouvirá pancada após pancada, aviso e mais aviso sobre isso. E se ele puder mantê-lo afastado e mantiver sua mente em outra coisa, tal como uma pessoa popular, ou algo que você tem que adquirir, não somos contra trabalhar, irmãos. Aliás, somos a favor de trabalhar. A Bíblia diz que o preguiçoso é para ir ter com a formiga. Paulo diz: quem não trabalha, que não coma também. Mas tem pessoas que não há o que chega, se tornam de tal forma escravos do trabalho, que não podem nem vir à igreja, não podem ter companheirismo, não podem cultuar. A vida passa rápido, irmãos.
Agora, Paulo diz: combati o bom combate. Que tipo de vida estamos vivendo? Tem que se pensar. A morte chega e fica tudo aqui. O que é que vamos levar? Apocalipse, capítulo 13, verso 13 e 14, se não me falha a memória. Vai ficar o quê? As obras, aquilo que a gente fez, como que vivemos, o testemunho. Foi verdadeiro o nosso testemunho? Foi ou não? Então vai depender. Possamos pensar nessas coisas. Mas nosso profeta diz aqui: o diabo te manterá pensando em outra coisa, talvez como ser uma pessoa popular, ou algo que você tem que adquirir, ou alguma coisa assim. Então, se ele puder te segurar ali, até ele tirar você, ou se ele puder fazer você se unir a uma igreja e dizer: eu vou ser uma pessoa boa, eu vou virar a página, eu vou à igreja, eu vou me unir a ela. Se ele puder segurá-lo sob aquilo, isso é tudo o que ele tem que fazer. Ele já te pegou. Jesus disse: na verdade, isso quer dizer absolutamente, absolutamente vos digo, se o homem não nascer de novo, então ele voltou de volta aqui no novo nascimento. Deus vos abençoe, espero que isso tenha ajudado. Muito obrigado pela humildade de me ouvir. Deus abençoe.